que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Olá, querido amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa manhã de sábado. Sabe, a vida é feita de escolhas e cada escolha que fazemos, ações, atos, decisões, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria? Precisamos lembrar que Cristo ele veio para ser o modelo, para ser o exemplo, para que possamos ser os seus imitadores, para que possamos ser os seus discípulos, que possamos ser o reflexo de Jesus aonde quer que nós formos, que possamos ser luz, que possamos ser sal para dar sabor a este mundo sem esperança. Que essa mensagem dessa manhã, que possa entrar em nossos corações e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu amigo, e que neste momento o Espírito Santo possa abrir as nossas mentes e que nessa manhã Ele possa ser o nosso professor. Olá, meu amigo, minha amiga, é muito bom ter a sua companhia, ter a sua presença aqui nesse canal. Vamos recapitular a lição? Mas antes disso, eu gostaria de mandar um abraço, uma saudação para os irmãos da Igreja do Mutirão, que a paz do Senhor esteja presente com você, com a sua família. Também dos irmãos das igrejas do bairro Jatobá e Água Azul, que a paz do Senhor esteja presente com você, com a sua família. E, lógico, também gostaria de mandar uma saudação, um abraço para a comunidade Sentir, para os irmãos, para meus amigos da comunidade Sentir, que a paz do Senhor esteja presente com você e com a sua família. Vamos recapitular a lição? Eu me chamo Mário, eu sou o líder do Ministério de Louvor da comunidade Sentir. E não estou sozinho, meu amigo pastor Emerson está aqui também para nos auxiliar na recapitulação da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, o tema dessa semana é a continuação do tema da semana passada, a criação, Gênesis como fundamento. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, no verso 1. Mas antes disso, gostaria que você fechasse seus olhos, curvar sua fronte, e nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Querido bom Pai, nós somos gratos a Ti por mais um sábado na Tua santa presença e gostaríamos de Te pedir que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente aqui neste lugar, que Ele possa nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Fantástico, né? Nós estamos falando sobre criação. Nós estamos falando sobre o ato criador de Deus. E o salmista deixa bem claro que tudo que existe traz luz às obras de Deus. Na ciência moderna, a partir do século XVI, existiram alguns cientistas que talvez você conheça. O principal deles é Isaac Newton. Temos também Boyle, temos também Kepler. Todos esses cientistas, filósofos, eles acreditavam nesse ato criador de Deus, que Deus criou o universo, que Ele é mantenedor do universo. A vida veio a partir do ato criador de Deus. Mas só que após a Revolução Francesa, a ciência do século XIX começa a mudar totalmente fora dos padrões das escrituras, fora dos padrões da religião e fundamentada no naturalismo, que é como se a intervenção divina de Deus na criação não ocorresse. Ou seja, Deus talvez não exista, ou se existe não teve nada a ver com a criação da vida e tudo mais. E temos também a presença de um camarada importantíssimo nesse movimento naturalista, talvez você também conheça, Charles Darwin, que no seu livro A Origem das Espécies,
ele deixa bem claro que a vida surgiu através de macroevoluções e tudo mais. Não vamos entrar nesse assunto agora, mas a gente vê que a ciência, ela sai muito da linha dos padrões das escrituras e vai mais para o lado da razão, da evolução. E a gente vê que atualmente a ciência está muito distante da religião, muito distante dos padrões das escrituras sagradas, da Bíblia. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Mas afinal, seria a Bíblia uma visão obsoleta, uma visão ultrapassada e não científica da criação? Essas e algumas perguntas serão respondidas ao longo da nossa recapitulação. Então, eu gostaria de chamar o meu amigo Emerson para que ele possa dar continuidade ao nosso guia. Olá, querido amigo, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês na recapitulação da lição. O nosso amigo Mário, fez a introdução no nosso estudo de hoje e na lição de domingo, ela começa com uma interrogação, com uma pergunta. E a pergunta é: uma terra plana? E aí? A nossa terra, ela é plana? Essa é uma pergunta, na atualidade, fácil de responder. Porque hoje sabemos que, além da Bíblia mencionar que a terra é redonda, nós temos também a comprovação científica disso, Sabemos que o homem foi ao espaço, nós temos estações espaciais, nós temos satélites e temos fotos da Terra e é nítido que a Terra ela é redonda. Mas sabemos que muitos dos povos, acreditamos que muitos dos povos antigos acreditavam que a Terra era plana. Algumas culturas, até na mitologia grega, eles acreditavam que a Terra ela era carregada pelo deus Atlas, Outras acreditavam que a Terra era sustentada por colunas, Mas a Bíblia sempre afirmou que a Terra é redonda. E nós vamos ver isso aqui em dois capítulos, que capítulo Jó, capítulo 26, e também Isaías no capítulo 40, E no verso 7 do capítulo 26 de Jó diz o seguinte: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Aqui a gente vê claramente falando que a terra ela está suspensa no espaço. Olha que interessante, se fosse falado isso há milhares de anos atrás, alguém poderia chamar eu ou você de maluco, mas a Bíblia sempre afirmou isso e hoje a ciência comprova. Outra coisa também, lá no verso 10 de Jó, capítulo 26, usa o termo círculo, esfera, com relação à terra. E lá em Isaías, no capítulo 40, verso 22, lá fala que o Senhor Deus está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é Ele que estende os céus como cortina. Então, veja os termos, círculo, circunferência, esfera, redondeza, que a terra ela paira sobre o espaço, E nós sabemos que tudo isso aí é real. A Bíblia já afirmava há muitos anos, muito antes da ciência comprovar, e nós sabemos de fato que hoje a Terra é redonda, apesar que tem grupos aí que alegam que a Terra é plana e até tem vídeos no YouTube falando, eles dizem que é conspiração e que tudo foi inventado, que o homem foi espaço, que a ciência inventou tudo isso, mas que a Terra é plana. Mas sabemos que de acordo com a Bíblia, aquele que crê na Bíblia e também com a comprovação da ciência, é claro que a Terra é redonda. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para reflexão. Imagina se você vivesse há milhares de anos atrás e com base nas evidências unicamente bíblicas, Será que você teria a mesma certeza? Será que você acreditaria que a Terra não é plana e que é redonda?
Então, pensa direitinho, né? Nós precisamos confiar, ter fé na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. E ainda que a maioria diga que não é o melhor, que não seja o correto, mas precisamos confiar na palavra de Deus. Então, no domingo, né? A pergunta, né, que é feita, né? A Terra é plana? Nós sabemos que não, que é redonda. E que possamos tirar a lição, né? Do estudo do domingo, que precisamos confiar na palavra de Deus, que ela possa ser a nossa bússola, né? A lâmpada realmente para os nossos pés, que ela possa guiar e iluminar os nossos passos neste mundo. Então, agora nós vamos com o nosso amigo Mário para a lição de segunda-feira. Gostaria de abrir um parêntese aqui para você, meu amigo, meu irmão, que gostaria de deixar sua contribuição na nossa recapitulação, que você deixasse aqui embaixo nos comentários sua contribuição, seu comentário, quem sabe uma pergunta ou a resposta da pergunta de outra pessoa. Sinta-se à vontade, beleza? Parte de segunda-feira, a criação na literatura antiga. Alguns arqueólogos descobriram lá no Egito Antigo alguns textos primitivos sobre a criação e sobre o dilúvio. Só que a gente sabe que o Egito Antigo era uma cultura pagã, era uma nação pagã. Então algumas pessoas chegavam a acreditar, chegavam a dizer que o relato bíblico de Gênesis vinha e dependia daquelas nações pagãs. O guia de estudo deixa uma obra literária aí chamada Epopeia de Atrahasis, que basicamente diz que os deuses antigos daquela localidade, da Mesopotâmia, participaram da criação, criaram o homem, criaram tudo que existe. Só que a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente vê que é uma visão totalmente diferente. Gostaria de destacar aqui o verbo criou, que no original do hebraico é o verbo bará, que é somente usado quando Deus é o sujeito, que basicamente significa criar do nada, fazer do nada. Então, Deus, ele é o único ser poderoso o suficiente, soberano o suficiente para trazer vida do nada, para fazer vida. Então, nós vemos aqui ao longo do livro de Gênesis, principalmente no capítulo 1 e 2, o relato de um Deus criador, um Deus criando um mundo perfeito, criando os seres humanos, criando o homem, criando a mulher, dando a eles o fôlego de vida e dando para eles também um propósito digno, um propósito eterno, que era cuidar desse planeta e viver eternamente. Só que no ponto de vista da criação pagã, os deuses, eles criaram todas as coisas, resolveram criar os seres humanos para terminar o serviço que eles tinham começado, porque eles estavam muito cansados, porque a tarefa foi muito difícil. Só que a gente vê no relato bíblico um ato de um Deus criador, na criação divina, o momento mais importante, o ápice da criação de Deus durante os 6 dias foi a criação do homem, foi a criação do ser humano. Então a gente vê o ato de um Deus criador, de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, misericordioso, um Deus que se preocupa com os detalhes, desde a menor semente, desde a menor flor, até o mais complexo sistema orgânico do ser humano. Eu vejo no relato bíblico de Gênesis um Deus que se preocupa comigo, que se preocupa com você, que se preocupa com os detalhes da sua vida, se preocupa com cada detalhe, cada jeito seu. Um Deus de amor, um livro, o livro de Gênesis, um livro que revela o amor puro, o amor perfeito de um Deus que se preocupa com você. Bem, agora nós vamos para a lição de terça-feira. Nós temos aqui o título é Gênesis versus o paganismo. Nós sabemos que existiam muitas culturas, né, pagãs ali nos tempos bíblicos, né, mencionado muitas nações, né, que adoravam outros deuses pagãos, e muitas dessas nações acreditavam que a criação da Terra ela não foi feita de forma projetada, programada, não foi feita de forma especial,
mas foi algo que foi feito de forma aleatória, que foi feito para aliviar as tensões dos deuses, para tirar o tédio dos deuses. E muitas civilizações acreditavam, né, na verdade, que as próprias a natureza, ela era o Deus, né? O sol era o Deus, a lua era o Deus, as estrelas eram Deus. E tanto na mitologia grega, na mitologia romana, mitologia nórdica, os indígenas também acreditavam, né, que isso é chamado do animismo, né? Que as coisas, na verdade, que estão na natureza são deuses, né? E as pessoas precisavam louvar, adorar, fazer sacrifício a esses deuses. Por exemplo, se quisesse chuva, teriam que fazer a dança da chuva, teriam que fazer algum sacrifício para o Deus da chuva, para que o Deus da chuva mandasse chuva, né? Mas a gente sabe no relato bíblico que é totalmente diferente, né? Lá em Gênesis nós temos o relato de Gênesis, um relato lindo, belíssimo, né? Que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa claro que Deus criou o céu e a terra. E a gente vê todo o relato, né, no primeiro dia. E Deus disse, haja luz, e houve luz, né, de forma belíssima ali. Deus falou e houve a luz, viu Deus que a luz era boa e continuou a sua criação. Depois veio o firmamento e ali veio depois Deus, né, fez a separação entre água e terra, e depois ele povoou, né, ali, ó, os céus, né, com as luas, as estrelas, né, com os astros. Depois nós temos ali os animais aquáticos, né, e as aves. Depois nós temos os animais no sexto dia, os animais terrestres, né? E também nós temos o homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando nós vamos ler lá em Gênesis, entre os versos 14 e o verso 19, né, do primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos falando sobre a criação, né, dos luzeiros, né? Veja que o termo é usado luzeiros, né, maior, luzeiros menor. E existia muitas nações que acreditavam no sol como Deus, né? A gente vê os egípcios mesmo, a lua como Deus, as estrelas como Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que o sol, a lua e as estrelas e os termos que são utilizados sobre esses luzeiros, né, nos mostram que eles foram criados para funções específicas. E foram criados, não são deuses, né? Por exemplo, o sol relacionado ali com o dia, né? A lua com a noite. E a gente sabe claramente que aqui não está relacionado com deuses, né? Mas eles foram criados com funções especiais e criados por Deus. E a Bíblia deixa bem claro. E quando nós vamos ver aqui na criação de Adão e Eva, né, no sexto dia, ali na criação do homem, diferente de toda a criação, nesse momento, não foi assim, Deus faça o homem e houve o homem, né? Não. O homem, ele fez com suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Por isso que a gente não pode chegar e falar assim, o ser humano é um simples animal, né? Nós não somos animais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E mesmo tendo caído, mesmo tendo desobedecido a Deus, ele deixou sua glória, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e hoje podemos ter salvação e vida eterna. Então, quando nós colocamos o paganismo e o relato de Gênesis, meu querido, não tem como não acreditar e ter fé na criação de Deus, né? Deus criou todas as coisas, Ele é o nosso Criador. A natureza revela que existe um Criador, e nós não precisamos ter dúvida, porque Cristo é o nosso Deus, nosso mantenedor, nosso Salvador e também o nosso Criador. Parte de quarta-feira, a criação e o tempo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. A gente vai ler do verso 1 até o verso 5, perdão. Gênesis 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez.
Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou a um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Verso 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 830 anos e teve filhos e filhas. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ao longo do capítulo 5, você também vai ver até o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver essa estrutura. Fulano de tal viveu tantos anos até que teve o primeiro filho e viveu mais tantos anos e morreu. Teve filhos e filhas e morreu. Essa estrutura é chamada de cronogenealogias, que é a relação entre a genealogia e o tempo. Essas cronogenealogias, elas foram usadas para determinar, para datar tempo e anos e períodos do relato bíblico. Foram usadas também para determinar a data do dilúvio e a idade da Terra. O que cai por terra, a visão evolucionista que diz que a Terra possui 4,5 bilhões de anos. A gente sabe que não é isso, que isso não existe. Então a gente vê a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Voltando àquela questão de um Deus que se preocupa com os detalhes, um Deus que se preocupou para trazer para você e para mim hoje a Bíblia Sagrada, a revelação do que aconteceu no princípio. Então você vê um Deus preocupado com o detalhe, um Deus preocupado com a confiabilidade para que eu e você não caiamos nas armadilhas que a ciência traz, nas armadilhas que são usadas, que são articuladas pelo inimigo. O inimigo de Deus, ele não quer que você tenha conhecimento. Ele quer que você seja o mais leigo possível. Ele quer que você seja o mais ignorante possível para que você esteja indiferente ao conteúdo bíblico e que você seja enganado. Mas Deus se preocupou com isso muito antes. Ele nos revelou através dos escritos, através dos autores, através da inspiração bíblica. E nos deixou uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Esse é um Deus detalhista. Esse é um Deus que se preocupa com cada detalhe. E é um Deus que se preocupa com o nosso conhecimento. Então eu convido a você, meu amigo, meu irmão, a estudar a palavra de Deus. Não apenas folhear as páginas da Bíblia, não apenas decorar versinho. Não, é estudar. É riscar a Bíblia. É comparar os textos. É pesquisar, seja o original no hebraico, no grego, no aramaico. Não importa. Deus, ele quer que você esteja ciente, que você tenha conhecimento, que você conheça mais sobre ele, sobre esse Deus criador, sobre esse Deus amoroso, sobre esse Deus misericordioso, esse Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, com cada detalhe da criação, com cada detalhe da nossa salvação. Então eu convido você, meu amigo e minha amiga, a estudar a palavra de Deus e não acreditar às cegas o que a ciência propõe, o que a ciência diz, mas acreditar em um Deus que se preocupou em mostrar a verdade para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, na quinta-feira nós temos aqui a criação nas Escrituras, né? Então o relato da criação nós não encontramos apenas em Gênesis no capítulo 1. Nós encontramos também em outros livros, né? Outros autores mencionaram a criação, né? O relato de Gênesis, de Moisés em Gênesis, mostrando que o relato de Moisés é fidedigno, né? Que é real, é verdadeiro, não é um conto, né? Mas a história da criação bíblica, ela é real, é verdadeira e precisamos confiar, devemos confiar na palavra de Deus. E veja que nós encontramos menção sobre a criação em Mateus, em Marcos, por Lucas, por João, lá em Atos, em Romanos, em 2 Coríntios, em Efésios, em 1 Timóteo, em Tiago, 1 Pedro,
Judas também, no livro de Judas nós encontramos, e também no livro de Apocalipse em vários versos, né? Se a história, o relato sobre a criação, ela fosse um conto, será que todos esses autores iriam mencionar, iriam falar, né, do relato da criação, mostrando que realmente é fidedigna? Então, assim, isso é mais uma prova, né, de que o Gênesis foi relatado por Moisés, foi inspirado por Deus, e Deus, ele realmente é o autor da criação, ele é o nosso Criador e criou todas as coisas perfeitas, né, para a honra e glória de Deus, né? Então aqui fala o seguinte, olha, em Romanos, no capítulo 5, nós temos uma menção ali de Paulo, né, falando dos dois Adãos, né? O primeiro Adão e o segundo Adão, né? O primeiro Adão, alma vivente, e depois ele fala do segundo Adão, que é Jesus. Ali também, mais uma vez, mostrando que realmente, né, foi Deus que fez Adão com suas próprias mãos e fez o homem à sua imagem e semelhança. Confirma ali justamente a queda do homem, que o homem caiu justamente, tanto o homem como a mulher, enganado pela serpente, né? E que justamente esse homem, agora a consequência, o salário do pecado seria a morte. Então veja que toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, ela menciona sobre a criação. E para vocês terem ideia, até as mensagens angélicas, uma das mensagens angélicas, ela fala: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Veja que essa mensagem dos últimos dias, ela fala justamente sobre um Criador, né? Precisamos proclamar desse Criador. E lamentavelmente muitos tentam deturpar a ideia de que Deus é o nosso Criador, que Ele fez todas as coisas. Nós temos teoria como o evolucionismo, nós temos algumas ideias, né, que colocam Deus de lado. Tem alguns que acreditam na criação, mas acreditam que Deus, ele criou, e na verdade não foi algo planejado, não foi algo feito de forma especial, mas que foi feito em eras, sabe, em períodos, e a Terra foi sendo criada não em dias literais, mas em eras. Mas a gente sabe que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que a criação ela aconteceu em dias literais, né? E que no sétimo Deus, ele descansou da sua obra, de tudo que fizera, né? Então ele abençoou, descansou, santificou, né, esse dia. E nós vemos também nos mandamentos, né, no quarto mandamento, fala: lembra-te do dia do sábado para santificar. E no verso ele lembra, porque nesse dia o Senhor criou, né, os céus e a terra. Então, querido, nós temos menções da criação de Deus, né, não só no Gênesis, mas do Gênesis ao Apocalipse. Muitos autores, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, mencionam Deus como autor da criação. E precisamos confiar, né, na palavra de Deus, guardar essa palavra em nossos corações. Mesmo que assim ele fale assim, não, que isso não é correto, ou porque a gente não confirma, mas precisamos crer que a Bíblia é a palavra, né, é a palavra de Deus, que homens santos, inspirados por Deus, escreveram ali a Bíblia. E eu gostaria de ler um texto para a gente finalizar aqui, um texto de Ellen White, que fala assim, ó: foi-me mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na Terra, de fato, evidenciam um estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente. Mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela história o quê? Bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Escrituras Sagradas. Mas quando os homens, olha aí, quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano limitado e ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais
como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto a sua existência. Querido, nós sabemos que Deus criou. A ciência ela pode até ajudar a gente a entender um pouco, né, da criação, mas exatamente como Ele criou, só Deus sabe, né? Uma coisa é certa, nós precisamos acreditar, confiar, porque a natureza revela a complexidade da natureza, a beleza da criação, sabe? Tudo feito de forma perfeita, colocada no lugar certo. Veja os astros, o planeta Terra está no local certo para que possamos ter vida, para que o sol nem seja frio demais para nós e que não seja quente demais. A Terra está na localização correta, certinha. E quem foi que fez todas essas coisas? Sem dúvida, foi Deus. Então, querido, que possamos, sempre confiar na palavra de Deus, confiar que todas as escrituras são inspiradas por Deus, Gênesis ao Apocalipse. E Deus sim é o nosso Criador, nosso mantenedor, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final da nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina dessa semana. Eu gostaria de deixar para você um texto de Ellen White, do livro Testemunho para a Igreja. E ela diz assim: a Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito e pelo orgulho humano. Então, meu irmão, gostaria de deixar aqui 4 pontos, que foi o que nós falamos durante a recapitulação. Número 1, a Terra é redonda. Número 2, a Terra não tem bilhões de anos. A Terra não tem nem 1 milhão. Número 3, foi Deus quem criou, não foram deuses. E por último, número 4, a Bíblia é fonte histórica confiável e fiel ao que realmente aconteceu ao passado. Então não deixe de estudar esse livro precioso. Não deixe a Bíblia numa mesa, no Salmo 91, pegando poeira. Estude a Bíblia. Tenha conhecimento da palavra de Deus. E você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um cristão melhor. E você não tem nada a perder conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo sobre esse Deus de amor. Desse Deus que ama você, que se preocupa com você. Até mais. Foi uma honra estar aqui auxiliando vocês no guia de estudo da lição da Escola Sabatina. E eu peço para vocês que vocês não deixem de estudar a lição da Escola Sabatina, ainda mais sobre esse tema desse trimestre que é incrível, que é sobre a palavra de Deus. Até mais, um bom sábado para você, que Deus o abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Provai e vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com a sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que... não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu?
Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Olá, meu irmão, feliz sábado. É muito bom estarmos juntos nessa manhã de sábado para podermos adorarmos a nosso Deus. Em continuação à adoração ao nosso Deus, como nos fazíamos antes na nossa igreja, nós devolvíamos o nosso dízimo com o diabo passado, lembra? Era muito gostoso fazer isso, saudável, né? Estamos sentindo saudade, mas temos a oportunidade nesse momento de continuar fazendo isso. Na nossa casa, através de um recipiente que você vai criar em sua casa, uma caixinha, algo especial, onde você vai depositar nesse momento o seu dízimo e a sua oferta. E ali, Deus vai ser adorado, como você fazia na igreja antes. Vamos continuar adorando o nosso Deus através dos nossos dízimos, através da nossa vida. Temos a oportunidade nesse momento de fazer isso nesse momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e continue conosco. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Olá,
Convido você nesse momento para podermos orarmos juntos. Feche seus olhos, curve sua cabeça para falar com o nosso Deus. Querido Deus eterno, gratidão ao Senhor pela bênção que temos recebido do Senhor de várias maneiras. E uma delas é através dos recursos financeiros, ó Deus. Nesse momento devolvemos a Ti nossos dízimos e nossas ofertas como forma de gratidão pelas bênçãos que temos recebido. Que a Tua bênção, ó Deus, continue conosco. Abençoa os irmãos também que nesse momento não poderam devolver a Ti porque não tem. Mas que o Senhor os abençoe financeiramente para que possam também contribuir, sentir o privilégio, ó Deus, de devolver ao Senhor que te pertence e ter o prazer de te ofertar. Acampa teus anjos de cada família, abençoe cada dizimista, cada ofertante, por Jesus. Amém. Vocês estão estranhando aqui o meu estilo hoje, vestida? Realmente hoje estou totalmente diferente. Bem que eu gostaria de ser uma médica, mas não sou uma médica. Mas até parece que sou uma médica aqui, pediatra, né? Porque o fundo infantil, bem que eu gostaria, mas não é o meu forte. Bem, vocês conhecem esse materialzinho que está aqui junto comigo? Deixa eu tirar aqui do pescoço. Vocês conhecem isso aqui, olha? Esse aparelho aqui, olha, chama-se estetoscópio. Não sabia? Então está aprendendo. Sabe como que é? Para que serve? Bem, o médico vai colocar aqui no ouvido e através desse aparelhinho ele vai ouvir o teu coração. Deixa eu ouvir o meu coração. Ele tá batendo. Ainda bem, né? Mas olha só, o estetoscópio, ele ouve para saber como está o seu coração lá dentro. Porque você consegue ver o seu coração? Não, é impossível a gente poder ver o coração. Só o médico que vai fazer uma cirurgia é que pode ver o coração. Mas quando ele vai fazer uma cirurgia no coração, é porque alguma coisa não está bem. E através desse aparelhinho, ele ouve o seu coração e se alguma coisa estiver errado, o que ele faz? Ele te dá um remedinho para você poder curar o problema que está causando aí a tua saúde, né? Que está prejudicando a sua saúde. E muita gente chega até a operar o coração. Para poder ter um coração mais sadio. E uma coisa muito importante para a gente ter um coração sadio é você exercitar, não é verdade? Exercitar todos os dias um pouquinho. Ou você gostaria de ter um coração desta forma aqui? Um coração triste, partido? Não, eu não quero ter um coração dessa forma aqui. Agora, esse coração está tão vazio, vocês não acham? O que está acontecendo? Vou mostrar aqui bem de pertinho. Falta uma parte nesse coração. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas têm o coração triste desse jeito. Choram, porque tentam preencher esse vazio que tem aqui, mas não conseguem. Sabe como eles tentam preencher esse vazio? Vamos ver se cabe aqui? Não dá. Não cabe essa nota aqui. Estou tentando preencher o meu coração com dinheiro, mas não consigo. Será que cabe com isso aqui? Eu acho que vai caber, porque ele é grande, olha, o pedaço que falta aqui é bem grande. Você acha que vai caber? Não, eu acho que não. Sabe por quê? Tem gente que acha que vai preencher o vazio do seu coração comendo sem parar. Mas isso vai ser ruim, porque só vai prejudicar a sua saúde, não é mesmo? Aliás, eu sou uma médica hoje aqui, né? Então, o que falta? Você já descobriu o que falta aqui? Você sabe o que é vazio? Vazio significa um espaço que não existe nada. Quando eu era criança, eu estava na escola, eu aprendia o conjunto, o vazio de uma unidade, 2 unidades, e aqui eu tenho um vazio. Como que eu vou poder preencher esse vazio? Sabe como? Só desta forma aqui. Só vou conseguir preencher esse vazio assim. Vamos colocar aqui, tentar colocar certo, tia Cecel. Acho que coloquei certo. Agora esse coração está feliz, sabe por quê? Ele está preenchido do amor de Jesus. Porque é só Jesus que pode preencher esse vazio no nosso coração.
Certa vez uma pessoa falou assim: todas as pessoas têm um vazio no seu coração do tamanho de Deus. E tentam ser felizes, tentam de um jeito, de outro, mas não conseguem. É só Deus mesmo que pode preencher esse vazio que existe no nosso coração. Então, não se esqueça nunca disso, que só Jesus é quem pode preencher o vazio do seu coração, tá? Dinheiro, fama, festas, comida, isso não vai preencher o seu coração. Aliás, só vai trazer problemas. Então, se cuide bem e nunca se esqueça de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida em cada momento. Esta é a minha receita para você hoje, tá certo? E olha, como uma médica, eu gosto que os meus pacientes sigam direitinho a receita. Ok? Então, fica dado aqui o meu recadinho para você e te encontro no próximo Feliz Sábado. Olá, meu amigo, meu irmão, bom sábado para você. Nesse momento eu gostaria de anunciar uma música, a música do nosso inário, chamada Precioso é Jesus para mim. Que esse Jesus, que é o nosso precioso Senhor, seja precioso na minha e na sua vida. Cante conosco. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar meu perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele no lar terrenal morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Para encerrar nosso momento de louvor, convido você a cantar juntamente conosco a música Oceanos. Uma música que fala que, por mais que nós passamos por problemas, mesmo que o mar cresça, nós vamos descansar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cante conosco, medite na letra. Glorifiquem ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Cante. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério,
em meio ao mar, confiarei. Ante o teu nome, Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. aleluia. E tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. glorifique. E tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor, ao teu nome clamarei. Glória a Deus. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Quantos podem glorificá-lo? Pois eu sou teu e tu és meu. 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 Eu sou teu
Toda noite quando está por terminar, deixe mais intensa a escuridão. O vento sopra frio e já não há luar, e tudo se esconde em intensa sombra então. Nessas horas eu posso recordar do que aprendi. A alegria vem quando a luz raiar. Toda noite tem seu começo e seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho fé em Cristo, sei que o dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. Longe esteja meu orgulho, meu prazer, que não na rude cruz do meu Salvador. Quem sou eu pra não querer dar a vida ao sofrer? O servo não é mais que seu Senhor. Nessas horas eu posso confiar no que aprendi. Pela graça e fé, o justo viverá. O pecado em breve terá o seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho fé em Cristo, sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Pra limpar dos meus olhos toda lágrima e afastar toda dor que me assombra, destruir essa morte já vencida e soprar em meu peito a vida. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho fé em Cristo, sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar, mais e mais eu ponho fé em Cristo, sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. Oh, 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 oh.
quando o sol chegar. Oh, oh, yeah. Amém? Olá, bom dia para você. Como você está? Feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora. Querido Pai, obrigado porque em mais um sábado nós podemos sentir a Tua presença, estar na Tua presença é um privilégio. E agora, onde abriremos Tua palavra, que Tu possas mostrar-se mais uma vez aqui conosco, um Deus real e um Deus presente, mas sobretudo um Deus que toca, um Deus que fala de maneira bem próxima a nós. Nós precisamos ouvir Tua voz agora, portanto, fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos hoje dando sequência à nossa série que já iniciamos há algumas semanas atrás. Como já estamos há quase um mês sem o nosso culto do sábado pela manhã, um culto local aqui, nós estamos hoje voltando e retornando e prometemos, mesmo enquanto estivermos aqui nessa pandemia, termos ainda assim nossos cultos locais. Por mais que tenha outros programas vindo da União, ou da Missão, ou até mesmo da Divisão, nós vamos ter os nossos cultos aqui de 9 às 10 da manhã, como sempre foi de costume, e aí depois disso você tem a opção de assistir esses outros cultos vindo das instâncias acima, tá bom? Mas hoje nós estamos retornando com a série Como Jesus Tratava as Pessoas. Essa série que nós já tivemos pelo menos 2 episódios dela, nós vamos então hoje para o 3º episódio dessa série. Nós falamos até aqui nessa série, na verdade a série ela é baseada num livro que já foi escrito com esse mesmo tema, como Jesus tratava as pessoas, e esse livro ele fala de uma maneira muito peculiar de como Jesus era paradoxal no seu jeito de lidar com as pessoas. Jesus, ao mesmo tempo que era o cordeiro, ele também podia ser considerado o leão. Aquele mesmo Jesus que era manso, calmo, foi o Jesus que entrou no templo chicoteando um monte de coisas. Jesus era aquele que tratava bem os pecadores e os ditos santos se incomodavam na presença de Jesus. Jesus era tão paradoxal, mas algo chamava atenção em Jesus, que era a forma como ele tratava as pessoas, e isso, claro, deve ser um exemplo para todos nós, como devemos tratar as pessoas conforme Jesus também as tratou. No primeiro episódio nós falamos aqui, portanto, como Jesus tratava os sem esperança. Nós vimos aqui o caso do homem à beira do tanque de Betesda, onde ele esperava ali há 38 anos que as águas se movessem e ele conseguisse pular em primeiro lugar antes que alguém pulasse na frente dele. Isso acabou não acontecendo, Jesus veio e resolveu a situação dele. Então, como Jesus tratava o sem esperança, ele resolve a situação e ainda trata assim o sem esperança, né? Ele resolve a situação de quem está sem esperança, dá uma nova vida, como ele fez com o homem lá no tanque de Betesda, e devolve a esperança, dá uma nova perspectiva de vida para uma pessoa que não enxergava uma solução para a vida que vivia atualmente. Quem sabe você está vivendo uma vida assim, quem sabe você está olhando para a própria situação ou para alguém que você conhece, ou de a situação de alguém que você ama, e não consegue enxergar uma perspectiva boa. Jesus Cristo é capaz de trazer uma nova vida para o sem esperança. No segundo episódio nós falamos como Jesus tratava as pessoas comuns. E quando falamos de pessoas comuns, nós não estamos falando simplesmente daquele comum como você e eu. Nós estamos falando daquelas pessoas que seguiam a Jesus, mas que não eram pessoas de grande porte na sociedade. Nós não estamos falando aqui de grandes religiosos da época, nós estamos falando daquelas pessoas que eram seguidores cegos. Aqueles que apareciam um novo movimento e ia atrás. E Jesus teve muitos desses seguidores cegos, e sabe como Jesus tratava essas pessoas comuns no tempo dele? Ele queria que eles não mais seguissem cegamente, mas que eles testassem, comprovassem tudo aquilo que seus líderes haviam mandado ou orientado. Veja bem como ele lida com muitas pessoas dizendo assim: olha, vocês são cegos sendo guiados por outros guias cegos, se referindo aos fariseus e saduceus, que eram os guias cegos da época. Portanto, hoje, essa dica que Jesus dá para nós, pessoas comuns, também é essa. Não é porque o teu líder falou uma coisa, e em momento nenhum ele está excluindo o papel do líder, mas não é porque o teu líder falou uma coisa que você deve seguir cegamente. Avalie, procure a palavra de Deus para ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, e aí sim tome uma decisão. Se a Bíblia então afirma ou confirma aquilo que o seu líder disse, pode ir tranquilamente, porque essa foi uma liderança usada por Deus. Caso contrário,
Você não precisa ir atrás como um seguidor cego. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós temos o seguinte título: Como Jesus tratava os seus vizinhos. É interessante a gente tratar sobre esse assunto porque ultimamente nós não temos muito lidado com os nossos vizinhos, estamos em isolamento, especialmente aqui em Altamira, estamos no momento agora em lockdown, mas como lidar com os vizinhos quando nós voltarmos a tudo isso, até mesmo quando não tiver mais lockdown, a gente puder conversar com o vizinho aqui, outro acolá, como tratar os vizinhos. E hoje nós vamos ver especialmente a história do momento em que Jesus volta a Nazaré, algum tempo depois dele ter iniciado já seu ministério. Já era alguém conhecido e volta para a sua cidade. É interessante que o meu filho mais novo, Mateus, na liçãozinha do Rol do Berço, ele tem estudado durante esse mês de maio Jesus voltando para Nazaré. E a história ali para as crianças, é claro, não vai contar a parte tão negativa ou a parte triste da história. Mas a lição parece que traz algo muito bonito, mostrando Jesus voltando para sua terra natal, Jesus indo brincar com seus amigos, Jesus indo na sinagoga no dia de sábado, Jesus possivelmente relembrando como era subir nas árvores quando era criança. E é uma liçãozinha assim muito legal, muito bonita. Claro, enfatizando Jesus indo à igreja no dia de sábado, que nós também devemos ir. Mas a história não termina tão bem assim, é o que nós vamos ver hoje. Mas o fato é que em algum momento Jesus decide voltar a Nazaré. Possivelmente aí quase 2 anos depois de ele ter ido para o seu ministério. E Jesus sempre foi um Jesus muito bem quisto dentro da sociedade de Nazaré. Filho de José e de Maria, pessoas de bom coração, pessoas de bom exemplo na sociedade em Nazaré. Então Jesus, ele era visto dessa forma, filho de José e Maria, um rapaz que sempre trabalhou com seu pai, apoiando no trabalho da carpintaria, sempre foi um rapaz muito gentil, atencioso, às vezes era um pouco diferente. Pensavam tanto em Deus, diferente dos jovens da sua idade, ele era um pouco diferente, mas nada demais, sempre foi uma pessoa normal e comum, até que certo dia ele decidiu embalar ali as suas ferramentas da carpintaria, deixou tudo de lado e saiu para uma missão especial que ninguém entendia muito bem o que era. Mas as notícias que tinham chegado a Nazaré agora, desse Jesus que eles tanto conheciam, era uma notícia de um Jesus diferente, como por exemplo a notícia em que Jesus entrou no templo lá em Jerusalém, dando chicotada em todo mundo, acusando os líderes, acusando os fariseus, acusando os saduceus. Eles pensaram assim: esse Jesus não é o Jesus que a gente conheceu aqui, não é o mesmo Jesus gentil. Quem sabe ele nunca tenha feito isso aqui em Nazaré, porque a gente não precisa dessa chamada de atenção como foi lá em Jerusalém. Acho que lá em Jerusalém devia estar precisando. Mas eles ouviram também de um Jesus que curava, que realizava milagres. Era um Jesus bem radical, era um Jesus que expulsava demônios. Alguns até lá em Nazaré chegaram a taxar assim: será que esse Jesus não é um Jesus radical? Não é um Jesus fanático? Será que ele não virou um zelote? Zelote, para quem não sabe, era um grupo, até de certa forma político, que combatia os fariseus e saduceus. E Jesus estava bastante nessa linha de combater fariseus e saduceus. E eles pensaram: será que Jesus não virou um zelote? Bom, eles teriam que descobrir isso por si só a partir de agora, e eles iriam descobrir porque Jesus disse: estou voltando a Nazaré. Imagina a felicidade no coração de Jesus: estou voltando para a terra natal, estou voltando para um lugar onde as pessoas vão me abraçar, vão me querer, onde eu vou poder falar sobre o reino de Deus de maneira mais aberta, as pessoas vão me aceitar, eles já me conhecem, são meus amigos. Eu me lembro bem que isso aconteceu comigo também quando eu saí da minha cidade. Bom, eu saí da minha cidade com 18 para 19 anos e confesso para vocês, eu não era dos melhores exemplos. Claro, eu nunca fui um rapaz de fazer feio na rua, ou de desonrar a família, ou de desonrar até mesmo a igreja. Mas vez ou outra lá eu tinha minha vida dupla. E só eu e Deus sabíamos disso. Aliás, algumas outras pessoas também sabiam porque viam. De vez em quando eu ia numa festa, no outro dia eu estava na igreja. De vez em quando eu curtia uma coisa, de vez em quando eu curtia com a igreja, gostava das coisas dos desbravadores, mas saía com os amigos também. Então, assim, se fossem olhar ali na linha ou na regra o João Vitor daquela época, não era um bom exemplo, mas João Vitor saiu agora para fazer uma faculdade na Bahia, ser pastor. E quando João Vitor volta, é mais ou menos o que acontece com Jesus aqui agora. Quem sou eu para me comparar a Jesus? Mas para que você entenda, a situação foi mais ou menos assim: mas João Vitor, pastor? Não, como assim? E aí depois de muito tempo
quando eles começaram a perceber que de fato houve uma mudança genuína, uma mudança verdadeira, pelo menos alguns poucos começaram a reconhecer. Eu tenho alguns familiares que hoje já conseguem me olhar dessa forma, como um pastor. Eu tenho vizinhos e amigos daquela época que hoje já conseguem me enxergar dessa forma, mas a princípio foi bem difícil voltar para a cidade e as pessoas olharem para aquele João Vitor de antes e ver o João Vitor agora, de terno, gravata, lá querendo pagar de santo diante de todo mundo. Claro que eu não queria impor santidade em ninguém, mas era bem complicado esse tipo de relação quando eu voltei na minha cidade. Agora, eu queria que você acompanhasse como se dá o desenrolar dessa história aí na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abre em Lucas capítulo 4, versos 14 a 16. Abra a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui também. Lucas capítulo 4, dos versos 14 até o 16. Lucas 4, repito, versos 14 a 16. Eu já estou encontrando aqui, nós já oramos, nós vamos agora à leitura. Vamos lá para a leitura bíblica. Lucas 4, o verso 14, 15 e 16. Na minha Bíblia eu leio o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, não foi só por vontade própria, mas no poder do Espírito regressou para Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O pessoal tinha ouvido falar, Jesus, está curando, como eu já falei antes, está curando, ele entrou lá no templo fazendo um escarcéu. Como será que ele vai vir até aqui, esse Jesus que a gente tanto conheceu? Então, a fama correu por toda a circunvizinhança. Verso 15 diz então: e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Todo mundo elogiava aquele Jesus. E agora ele estava indo para Nazaré, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, e segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, só um detalhe aqui, que vale a pena a gente abrir um parêntese: era um costume de Jesus ir às sinagogas nos dias de sábado. Era um costume de Jesus ir na sinagoga dia de sábado, tá bom? Então, sábado era guardado por Jesus também, só abrindo esse parêntese aqui. Mas perceba que agora Jesus estava na sinagoga, num dia de sábado, e ele se levantou para ler. Pensa bem, para João Batista, Jesus era filho de Deus. Para as multidões que seguiam a Jesus, Jesus era um profeta, um professor, mas lá em Nazaré, ele era o filho de José. Nada mais do que isso. Jesus, filho de José. O Jesus, filho de José, está aí hoje na igreja. Vamos deixar ele ir para a plataforma? Isso é comum. Eu sei que se você não é da sua cidade e está hoje em outra cidade, quando volta lá na sua igreja, como é que o povo faz? Não, deixa o João Vitor ir para a plataforma, deixa o João Vitor pregar, deixa ele ler o texto, deixa ele anunciar o hino, deixa ele cantar. Não é assim que acontece? Não foi diferente com Jesus. O filho de José está aí, deixa ele ir para a plataforma, deixa ele fazer a leitura bíblica. Já que ele está tendo tanta fama aí, deixa ele fazer a leitura bíblica. E deram um rolo da leitura bíblica naquele dia. Só que eles deram esse privilégio para Jesus, esperando dele também um privilégio. Quer entender melhor sobre isso? Vamos lá. Ainda no capítulo 4 de Lucas, versos 17 até o verso 20. Acompanha aí comigo. Lucas 4, 17 ao 20 diz assim: então lhe deram um livro do profeta Isaías, deram um privilégio para Jesus, como eu disse, para Jesus, esperando um privilégio de volta. E lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que o senhor disse aqui, pastor, que eles deram um privilégio para Jesus, para que ele devolvesse esse privilégio para eles? Veja, ele acabou de ler aqui agora que o que tá sendo expresso aqui no livro de Isaías é um texto extremamente messiânico, ou seja, era um texto que se referia ao Messias que viria. Então, se tem um povo aí falando que ele é o Messias, tem um povo falando aí que ele é um profeta, que seja, pelo menos ele é aqui da nossa terra. Jesus só é o que é porque ele andou comigo, ele foi meu amigo, eu vi Jesus nascendo, eu vi Jesus crescendo aqui. Jesus foi um bebezinho, carreguei ele no colo. Então eles pensavam, se Jesus é da nossa terra e ele é o Messias, ou se pelo menos ele é um profeta, a nossa terra vai ter um privilégio, então vamos deixar Jesus ler o texto bíblico? E aí Jesus começa a ler esse texto de Isaías, uma profecia messiânica, afirmando que ele era o Messias, afirmando que ele era o Messias que eles tanto esperavam.
Só que isso tinha um problema, isso gerava um problema. Vamos ver que problema é esse? Vamos lá. Peraí, Jesus, Messias? Era isso que o povo pensava agora. Não, ele leu aqui agora que ele é o Messias? Como assim? Olha só o que diz o verso 21, como é que o povo foi reagindo. Verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus está dizendo assim, ó, que vocês acabaram de ouvir sobre o Messias, que veio anunciar libertação aos cativos, que veio evangelizar os pobres, que veio trazer restauração aos cegos. Esse Messias sou eu, isso está se cumprindo aqui hoje. Eles começaram a pensar, peraí, Jesus, então se você é o Messias, nós queremos ser os principais no reino que o Messias vai estabelecer. Eles começaram a pensar nos privilégios que poderiam ter, como eu disse antes, deram um privilégio esperando o privilégio de Jesus. E aí Jesus aqui agora começou a falar que ele estava trazendo libertação aos cativos, vista aos cegos, pregando para os pobres, evangelizando aos pobres. Eles começaram a entender, peraí, então Jesus está querendo se achar como Messias e está querendo nos humilhar? Olha como é que os vizinhos de Jesus começaram a pensar sobre Jesus. Peraí, então nós somos esses pobres? Nós somos cativos? Nós somos pessoas cegas, espiritualmente falando? Peraí, Jesus está nos chamando disso aqui. E aí olha o que diz o verso 22. O verso 22 eles relatam o seguinte: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Peraí, ele está falando uma coisa aí que é bem legal, mas ele é filho de José. Aí Jesus começa a relembrar para eles algumas das histórias do passado, em que quem era da terra não era bem aceito em sua própria terra. O verso 23 diz assim, disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. Jesus já logo se adiantou e relembrou, olha, talvez vocês vão se lembrar daquele ditado para o médico curar sua própria terra. Se você fez isso em Cafarnaum, faz aqui também com a gente em Nazaré. Cura as pessoas aqui, multiplica pães e peixes. Ó, faz o que você fez em todo lugar, faz agora pra gente aqui. Em casa de ferreiro, espeto é de pau, é assim, Jesus? Olha como é que eles começaram a lidar com Jesus ali, os seus próprios vizinhos, seus próprios amigos. Aí Jesus já logo relembrou algumas histórias, como a de Elias, que foi rejeitado pelo seu próprio povo, ou vários outros personagens que foi rejeitado em sua própria terra. E sabe qual foi o resultado depois que Jesus deu todo esse discurso, afirmando que ele era o Messias em sua própria terra? O lugar onde ele esperava que todo mundo o aceitasse. Olha o resultado de tudo isso. Verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Veja, todo mundo ficou irado com Jesus. Porque ele está dizendo que é o Messias e não vai fazer nada aqui na nossa terra. Nós não vamos ter benefício nenhum. Sabe que hoje em dia tem muita gente esperando de Jesus o benefício que ele trouxe na vida dos outros. Mas não querem que Jesus seja o Jesus que ele almeja ser na sua própria vida. Deixa eu te dizer, se você está esperando que Jesus faça o milagre que ele fez na vida do outro, na sua vida, provavelmente isso não vai acontecer, porque Jesus lida com cada pessoa de maneira bem diferente. Grave isso no seu coração. Jesus lida com cada pessoa de maneira exclusiva. Não é porque ele fez um milagre na vida do outro que ele vai fazer na sua também. E aí agora todos se encheram de ira. Todos. Inclusive, provavelmente nesse momento tinha alguns de sua família. E nem mesmo de sua própria família escaparam aqui agora. Todos se encheram de ira, inclusive os de sua família. E aí veio a rejeição. Verso 29, a Bíblia diz assim: levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para que de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Você já imaginou agora a cena que está acontecendo? Eles pegam a Jesus e querem expulsar Jesus da cidade, e como se não bastasse, queriam jogar Jesus lá de cima, Queriam jogar Jesus lá de cima do monte da cidade. Jesus passou por entre a multidão e conseguiu escapar. Eu fico imaginando a cena. Numa estrada poeirenta, Jesus caminhando agora para longe da cidade, quem sabe com lágrimas nos olhos, pensando, todos me rejeitaram. Ninguém quis saber de mim. Sabe qual era a base da rejeição daquele povo? Eu vou te falar agora. Aquele povo tinha rejeitado a Jesus por alguns motivos. O primeiro deles, eles queriam privilégios do reino, como eu já disse aqui antes.
Agora, outra coisa interessante para nós notarmos aqui sobre a base para toda essa rejeição de Jesus por parte de seus vizinhos, aquelas pessoas que cresceram com ele, era por causa da pureza de Jesus. Jesus era tão puro que a impureza daquelas pessoas trazia incômodo. A pureza de Jesus, em contraste com a impureza deles, trazia muito incômodo. Eu vou te dizer isso em nome de Jesus. Toda a pureza que Jesus tem pode te trazer algum incômodo em algum momento. E esse incômodo nos traz o seguinte pensamento: bom, na presença de Jesus, quando eu estou com Jesus, eu sinto que preciso mudar. Isso é natural. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você sente o desejo de mudança. Se você está sentindo que está caminhando com Jesus, mas não sente mais que precisa de mudar, significa que você está ficando cada vez mais longe dele. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais desejo de mudar eu tenho. Mais eu sinto que preciso mudar. E aquelas pessoas de Nazaré pensavam assim: nós não temos que mudar. Nós não temos que mudar nossas tradições. Nós não temos que mudar nada por causa desse Jesus. Ele é filho de José. Quem ele está pensando que é? E eles sentiam: precisamos mudar? Não. Ele que vai embora. Então Jesus foi rejeitado também por isso. Outro motivo pelo qual Jesus foi rejeitado, outra base para Jesus ter sido rejeitado ali, é que eles queriam ser honrados acima dos estrangeiros. Como muitas vezes eles leram no Antigo Testamento pensando que quem é da própria terra tem um valor maior acima dos estrangeiros, eles pensavam: bom, se nós somos da terra de Jesus, Jesus vai nos tratar com maiores privilégios acima dos estrangeiros. Mas quando eles viram que Jesus estava realizando milagres e curas lá fora e não realizava aqui, eles se sentiram doídos, expulsa Jesus daqui. E o que mais doeu no coração de Jesus era que provavelmente, a partir daquele momento, muita gente nunca mais aceitaria Jesus naquela cidade. O orgulho era tão forte e tão profundo que poderíamos dizer que era um orgulho final. Nunca mais eles aceitariam a Jesus. Mas eu quero ler um outro texto com você que ainda traz uma esperança para essa história. Marcos capítulo 6, verso 5. Marcos capítulo 6, verso 5. Abra sua Bíblia aí comigo. Marcos capítulo 6, verso 5. Olha o que a Bíblia nos diz aqui agora nesse texto. Marcos capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos, grave bem essa expressão, uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É a mesma história que nós lemos aqui agora no livro de Lucas, está sendo contada por Marcos. Só que Marcos dá um detalhe diferente que Lucas não colocou. Na história de Lucas nós estamos vendo Jesus indo embora triste. Mas aqui ainda diz que alguns poucos aceitaram esse Jesus e foram curados de suas enfermidades. Posso te dizer uma coisa? Por mais que você vá lá pregar para um vizinho seu, falar de Jesus para um vizinho, e muita gente não querer te aceitar, alguns poucos ainda aceitarão. Você crê nisso? Diga amém. Pois é. Então tenha fé e não desista do seu trabalho de querer levar o evangelho, querer levar o reino de Deus para a tua vizinhança, para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão próximas a você. Foi assim que Jesus fez. Muito embora muitos tivessem rejeitado, alguns poucos aceitaram. Agora eu quero trazer todo esse panorama para a nossa própria vida. Sabe de uma coisa? Eu quero ser desses poucos. Eu quero ser desses poucos que tiveram um coração contrito, porque Jesus só encontrou espaço no coração daqueles que tinham um coração contrito. Jesus só encontrou um espaço no coração daqueles que tinham um coração quebrantado, que tinham um coração aberto para a obra de Jesus, e eu quero ser desses poucos. E você? Posso te dizer uma coisa? Muitos rejeitaram a Jesus, mas havia alguns poucos. Eu quero ser desses poucos. Eu quero ser daqueles que, enquanto Jesus está caminhando na estrada poeirenta, eu corro atrás de Jesus e digo assim: Jesus, espera um pouco. Olha, muita gente pode ter te rejeitado, muita gente pode ter te negado, ter te traído, mas pode contar comigo. Eu sou um desses poucos. Que tal nós dizermos isso para Jesus hoje? Que tal a nossa entrega hoje de verdade? Dizendo: Jesus, pode o mundo inteiro virar as costas, pode o mundo inteiro te rejeitar, mas eu estou aqui para provar que eu sou parte desses uns poucos que ainda te aceitam. Eu estou aqui. Que tal dizermos isso para Jesus agora? É o seu desejo? Se o seu desejo é esse, eu quero te convidar a fazer uma oração sincera de entrega para Deus. Se você deseja isso, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai, esse teu filho, essa tua filha
oram comigo agora, com um desejo genuíno no coração de fazer algo diferente a partir desse momento. É bem verdade que o mundo aí fora vai te rejeitar. É bem verdade que o mundo aí fora vai lhe negar. O mundo aí fora vai lhe trair. Mas nós queremos ser uns poucos que vão abrir o coração com o coração contrito e quebrantado para que o Senhor realize a obra de transformação em nossa vida. Não importa se o Senhor fez outros milagres lá na vida do outro. Nós queremos ver os nossos milagres. Não importa se o Senhor fez lá o que seja na vida do outro. Realiza a transformação que nós precisamos em nossa vida. Não queremos ver as mesmas obras, queremos ver obras diferentes em nossas vidas. Portanto, ó Deus, aqui está a nossa vida. Nos entregamos sem reservas diante do Teu altar e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um feliz sábado, um restante de sábado feliz. Continua aí na internet, no canal Adventistas Oeste PA, o programa aqui da Mopa, e logo mais à tarde, às 6h30, eu já te convido para o 3º episódio de uma outra série que temos tido na comunidade Sentir Mais, que é a série A Última Sobrevivente. Nós temos ali tentado estudar aos pouquinhos sobre esperança e sobre o livro missionário desse ano. Se você ainda não leu ou não teve acesso, nós temos estudado ali este livro e você é o meu convidado hoje às 6h30 neste mesmo canal. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho, enfim, para que mais pessoas possam assistir com você e para que você não perca nenhum novo episódio ou nenhum novo culto aqui nesse canal também. Um bom sábado mais uma vez, que Deus te abençoe e te vejo às 6h30 para a série A Última Sobrevivente. Um grande abraço, fique com Deus.